pessoal, mais uma vez aqui, professor Ed Damasio, Instituto Federal do Goiano, Campus Rio Verde, chegando ao final da nossa série de vídeos, né? Agora, depois que a gente passou por todas as etapas do tratamento, desde a gente pegar o esgoto bruto, né? Esgoto in natura, passar por diversas etapas, passar por grade, caixa de areia, né? Peneira também, dependendo da configuração, passa pela calha partial, às vezes utiliza produto químico, às vezes somente sistema biológico, né, sistema de lodos ativados, lagoas anaeróbias, facultativas, lagoas aeradas, reator WASB, entre várias e várias outras unidades de tratamento, finalmente chegamos à destinação final. Né? Não vou chamar de final, não gosto de chamar de final. Né? Há quem diga, né, que prefiro o termo destinação final ou disposição final, mas eu não gosto desse termo final. Porque na natureza tudo é cíclico, tá? A água, depois que vai para uma determinada localidade, ela vai, né, servir para alguém, né, servir para uma outra pessoa fazer processo de irrigação, vai servir para uma outra pessoa fazer a coleta para alguma outra atividade, ela vai abastecer uma cidade, né? A água ela é ciclo, a gente conhece o ciclo hidrológico que ele é bastante dinâmico, tá? Então eu não gosto do termo destinação final ou disposição final. Eu prefiro trabalhar ali com o tema da aula de hoje, né? Com o nome destinação de águas residuárias tratadas, né? O que fazer com a água, né, depois do tratamento, né? Como já adiantamos, a água ela pode ter variadas finalidades. A gente tem aqui duas fotografias, uma representa o lançamento de águas residuárias tratadas em um ambiente aquático e outra a disposição no solo através do processo de fertirrigação. É isso que a gente vai falar hoje, é uma aula relativamente curta, tá? Mas de extrema importância. De todo modo, a gente vai trabalhar bastante com legislação. Tá? Vou mostrar para vocês aqui, junto a essas diversas possibilidades de lançamentos de águas residuárias em determinados ambientes, mas todas elas são regradas por algumas leis. Né? Não são leis, são resoluções, né? Resoluções do CONAMA principalmente, em que estabelece, olha, pode jogar água ali, mas tem que atender a tais critérios. Pois bem, a gente tem basicamente três formas, né, genéricas de destinar águas residuárias depois de tratadas. Tá? Destinação no solo. Quando se fala em destinação no solo, a gente pega lá, né, passa por todo o tratamento e vai destinar no solo, eu posso adotar a infiltração apenas, faço um buraco lá que a gente chama de vala de infiltração, tá? Tá inclusive prevista na NBR 13969, né, se eu não me engano esse é o número. Essa forma de disposição é só fazer um buraco e jogar água lá para ela infiltrar no solo. Né? Essa água residuária com certeza vai atingir o lençol freático, né? Pode haver a contaminação desde que a água não tenha as características que são necessárias para conferir uma segurança ambiental e sanitária. Tá? Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Então, tem-se a possibilidade de você pegar o esgoto tratado e lançar diretamente no solo só para fazer infiltração. Ele infiltra lá e ele também vai passar por um processo de degradação, porque tem muitos micro-organismos também no solo, então às vezes até reduz a carga de poluente ou, né, por outro lado, pode até contaminar a água subterrânea que alguém venha utilizar. Outra opção de disposição de água no solo é através do processo de fertirrigação. Como tem muito nutriente, muita matéria orgânica no esgoto, determinadas águas residuárias de indústrias também, mesmo você tratando, ainda continua um pouco de nutriente, um pouco de matéria orgânica. O que se faz na fertirrigação? Você vai estar fornecendo nitrogênio, fósforo, potássio, né, nutrientes de forma geral e matéria orgânica para a vegetação. Então é um processo que fertiliza e também irriga, porque é água. Então é a combinação da fertilização com a irrigação, que também é regida por legislação específica. A gente vai ver. Outra possibilidade é o reuso, tá, de forma direta. Por que o nome direto? Porque você pega a água residuária tratada, né, e de forma direta mesmo já aplica ali numa atividade industrial para lavar o piso, para lavar os caminhões, para às vezes numa caldeira, né, numa atividade de lava-jato dentro de uma cidade, por aí vai. É um reuso direto, pegou a água, lançou lá. E porque existe também o reuso chamado indireto. O que seria o reuso indireto? Quando você lança água no rio, que é o próximo tema aqui, ó, o item,
Lá embaixo uma outra cidade vai fazer uso dessa água, né? Alguém vai fazer o reuso dessa água. É uma água reciclada, né? A gente pegar aqui a região nós estamos, né? Rio Verde, a água residuária, né, da cidade, né, o esgoto sanitário, ele é tratado, lançado no Córrego do Sapo. Um pouco mais abaixo ele vai cair em um outro rio, e esse rio serve de consumo, né, de fonte de abastecimento de água para uma cidade, que no caso é Santa Helena de Goiás. Então, é um exemplo aqui da nossa região que mostra o reuso indireto. Tá? A cidade vizinha está reutilizando a água residuária tratada, né, que foi diluída aqui pela cidade de Rio Verde. Tá? Então, esse foi um exemplo de reuso indireto, né, mas nós temos aqui elencado o reuso direto, tá? Por indústrias principalmente e por cidades. E aí a última forma, né, de destinação, lançando o esgoto tratado em rios, córregos, né, riachos, né, corpos hídricos lóticos de maiores ou menores dimensões, ambientes de água mais parada, né, ambientes lênticos, e também de água salgada ou salobra, tá? É uma possibilidade também, principalmente nas regiões litorâneas do país. Então, essas três formas, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas nesse momento, tá? Eu não tenho tantas figuras aqui, não tem nem como trazer essas figuras, porque na verdade a gente só vai fazer aqui uma reflexão com base na legislação ambiental. Quem regula, tá? Quem regula essas normativas, né? Na verdade são resoluções. Eu não coloquei aqui o nome, mas é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, tá? Então, se vocês não conheciam o CONAMA, né? Depois pesquisam aí no Google o que é CONAMA, é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. É um órgão lá vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Ele é um órgão consultivo, deliberativo, ele elabora essas resoluções, ele tem um amplo poder na elaboração de documentos que vão nortear alguns assuntos. Por exemplo, essa resolução aqui, ó, de 28 de dezembro de 2009, o número dela é 420. Então a gente chama, ó, CONAMA 420, resolução 420 do CONAMA, tá? CONAMA 420, ela fala o quê? Disposição de critérios e valores orientadores de qualidade do solo contra a presença de substâncias químicas e outras diretrizes para atividades antrópicas ali relacionadas ao solo. Então, quando a gente fala de infiltração de água residuária no solo, ou seja, pega o esgoto tratado e faz a disposição no solo, quem regula isso, quem estabelece os padrões de qualidade, se é bom, se não é bom, é essa resolução aqui, ó, tá? Para você pegar o esgoto tratado, seja de indústria, seja de cidades, e fazer uma disposição no solo, a gente vai ter que consultar essa resolução 420, tá? 420. O que ela diz? Ela estabelece referências para o estudo de contaminação de solos e águas subterrâneas. Se eu quero saber se o solo está contaminado ou se a água subterrânea está contaminada, seja pelo lançamento de água residuária ou por outro tipo de fonte de poluição, eu vou então recorrer a essa resolução CONAMA 420, tá? Ela não fala daqueles parâmetros clássicos que a gente está acostumado a ver, tá? Ela não fala de DBO, ela não fala de DQO, sólidos suspensos, coliformes, não, tá? Então acaba sendo uma certa limitação dessa resolução. Porém, ela trabalha ali com vários e vários parâmetros inorgânicos e orgânicos. Por exemplo, inorgânicos, metais pesados, alguns sais, entre variados outros. E compostos orgânicos como pesticidas, hidrocarbonetos. Então, de forma geral, aqui no seu anexo 2, tem uma série imensa lá, são 4, 5 páginas de vários parâmetros orgânicos e inorgânicos que tem seus respectivos valores lá. Olha, para que a água do subsolo seja considerada segura, o valor é esse. Se tiver acima desse valor, aquela água está contaminada. A mesma coisa para o solo. Então, recomendo vocês, não precisa ler essa resolução toda, não precisa, né, gastar tanto tempo lendo essa resolução. Isso vocês vão fazer quando estiverem formados e estiverem lá atuando na prática, né, atuando lá em uma consultoria ambiental, dentro de um órgão ambiental, e precisa fazer um estudo de contaminação de água subterrânea, precisa fazer um estudo de contaminação de solos pelo lançamento de águas residuárias ou outra fonte de poluição. Então, onde eu vou? Resolução 420 do CONAMA, tá?
Não espere achar lá DBO, DQO, como eu falei, vocês vão encontrar lá parâmetros como metais pesados, pesticidas, hidrocarbonetos, entre outros. Vai ter os valores que diz que é contaminado ou não para a água subterrânea e para o solo, tá bom? Então, a gente não vai aprofundar muito aqui porque é até um tanto quanto desgastante, né, ficar falando de legislação. Então eu quero que vocês saibam onde procurar. Eu quero fazer um estudo de contaminação de solo e de água subterrânea. Resolução 420, ok? Pois bem, falamos então da primeira, que era infiltração de água no solo. Vamos então para o segundo, que é fertirrigação. Novamente a gente tem CONAMA aqui, ó, resolução CONAMA 503. Eu vou até aqui em cima colocar aqui CONAMA também para ficar bonitinho, tá? Então CONAMA, olha lá, Conselho Nacional de Meio Ambiente, é um órgão componente do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tá? Então, quer fazer fertirrigação de água fertirrigação, né, de águas tratadas, né, disposição no solo para cultivar algumas plantas? Por exemplo, né, vocês vão trabalhar num laticínio, vão trabalhar lá num frigorífico, em alguma atividade alimentícia, indústria de bebidas. E aí vocês tratam a água, ao invés de lançar ela no solo, desnudo mesmo, ou lançar no rio, né? O que vocês podem fazer? Podem fazer uma aplicação agrícola, tá? É o processo de fertirrigação, como eu já expliquei antes. Vocês vão fornecer a determinada cultura, a determinada vegetação, água e nutrientes e matéria orgânica também. Tá? Então, o processo de fertirrigação é regido por outra resolução do CONAMA, anotem o número 503. Então, eu preciso fazer um projeto de fertirrigação. Então, CONAMA 503. Ela é novinha, fresquinha aqui, tem poucos meses. Dezembro de 2021. Tá? Então, onde nós estamos aqui, estou gravando esse vídeo aqui início de abril de 2022. Então, nós temos aqui dezembro de 2021. Tá? Bem recente. Define critérios e procedimentos para o reuso de sistemas de fertirrigação de efluentes provenientes de que indústria? De alimentos, de bebidas, laticínios, frigoríficos e graxarias. Então engloba essa classe aqui. Porém, ela destaca aqui: curtume não vale. Por que curtume não vale? Curtume tem metal pesado, então é arriscado, né? A gente abrir, o CONAMA abrir as opções, né, para que os curtumes façam fertirrigação. Curtume tem metal pesado, então é arriscado. Então não vale para curtume. Não vale para etanol, para cachaça, para açúcar. Etanol, cachaça e açúcar, não sei exatamente os motivos, né? Mas acredito que seja, acredito não, tenho certeza que é em virtude da característica das suas águas residuárias, né? O pH ele não é dos mais adequados, pode causar algum problema no solo, né, ou mesmo na cultura, tá? Mas no curtume é certeza que é vinculado à presença de metais pesados, tá bom? Então, essas indústrias de alimentos aqui, por que abriu para a indústria de alimentos e não para o curtume, e não permite galvanoplastia, e não permite outras indústrias? Porque essas de alimentos, em teoria, só tem matéria orgânica, tá? Para produzir alimento, para produzir bebidas, laticínios, frigoríficos, graxarias, basicamente só vai ter na sua água residuária muita matéria orgânica, vai ter muito nutriente, nitrogênio, fósforo, vai ter óleos, né, também, e graxas, vai ter também coliformes, mas tudo isso é passível de ser removido no tratamento. Se a gente pega uma água residuária de uma indústria que tem muito metal pesado, é muito difícil remover metal pesado e é até arriscado fazer isso, né? Até porque a vegetação pode absorver parte desses poluentes, tá? Pois bem, o que parâmetros se estabelece nessa resolução 503? pH entre 6 e 9, tá? Então, depois de tratado, para fazer fertirrigação, o esgoto tem que ter o pH ali neutro, tá? Bem neutro mesmo, próximo entre 6 e 9. Óleos minerais abaixo de 20 miligramas por litro, então uma análise lá, você analisa as águas, faz uma análise da água residuária, faz a mensuração de óleos minerais, tem que ser menor do que 20 miligramas por litro. Óleos vegetais ou animais, né, ou gorduras animais, menor do que 50, tá? Então, dois parâmetros. Precisa decorar isso daqui? Não, não precisa decorar valores, não. Podem ficar tranquilo. Porém, como eu falei anteriormente, precisam saber que vou fazer uma fertirrigação, um projeto de fertirrigação, isso aqui tem muita demanda em consultoria, tá, pessoal? Então, é uma fonte aqui de renda muito, muito boa. Se você abrir uma consultoria e for trabalhar em uma, sempre vai ter projeto de fertirrigação.
tá? E aí então, esses valores vocês não precisam decorar, né, mas tem que saber onde consultar. E além disso, né, tem-se a Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria, né, do grupo ali de coliformes. Vai ser abaixo de 1000 a concentração, ou abaixo de 100 mil, abaixo de 10 mil, números mais prováveis por 100 ml, dependendo da cultura. Se você for mandar para uma cultura onde se tenha o consumo direto, né, da parte, a parte comestível está em contato direto com o solo, então tem que ter poucos Escherichia coli. Se for pastagem, plantação de outras, plantação de eucalipto, então pode se permitir ali até 10 mil números mais prováveis por 100 ml. Então, dependendo da cultura, você vai precisar de uma água com menos Escherichia coli ou mais Escherichia coli no lançamento, tá? E aí, eu pulei esse outro item aqui, ele corresponde aos demais parâmetros da resolução do CONAMA. Então, ó, lembra, ó, vamos ter outra resolução do CONAMA, essa 430, tá? Eu vou falar dela um pouquinho mais à frente, porque ela é referente aos parâmetros de qualidade de água para lançamento em corpo hídrico, tá? Então, a água residuária tratada vai atender o 430. Só que aqui, na fertirrigação, também está englobado, tá? Todos os parâmetros que eu falar lá embaixo, que engloba DBO, sólidos suspensos, óleos e graxas, temperatura, vai ser também enquadrado aqui, tá bom? Novamente, não precisa decorar, mas tem que saber que aqui é a fonte de consulta, resolução 503, tá? Só que a 503 ela tem lá dentro dela a 430, pelo menos os parâmetros. Pois bem, enfim, exige projeto agronômico, tá? Então, quem é engenheiro ambiental vai ter que trabalhar em conjunto com um agrônomo, tá? Porque envolve um projeto agronômico em que vocês, junto com o agrônomo, os dois vão assinar, né, no projeto para saber exatamente quanto que aquela cultura precisa, né? O quanto que eu não vou saturar o solo com determinados sais, o quanto eu não vou saturar o solo com determinados nutrientes, porque se eu saturar o solo com determinadas composições salinas, esse solo vai se tornar improdutivo. Se tiver excesso de nutriente no solo também, em algum momento vai ser lixiviado com a água da chuva para o corpo hídrico, pode causar eutrofização. Então exige-se um projeto agronômico, tá? Vai ser uma relação lá entre engenheiros ambientais com um agrônomo, né, para fazer a correlação. Olha, a gente quer pegar água residuária daqui e tratar ela e lançar em determinada cultura. Preciso então fazer todo um estudo, né, do quanto que a vegetação precisa, do quanto que o solo tem disponível de nutrientes, o quanto que se requer de nutrientes no solo, tá? Então aqui nós temos a opção do projeto de fertirrigação. A gente vai para o terceiro tipo de uso, que é o reuso direto, tá? Nós falamos do reuso indireto, que pego o esgoto, lanço no rio, né? Eu vou complementar um pouquinho mais no próximo slide. Lanço no rio, alguma cidade lá embaixo vai lá e coleta. Então está fazendo o reuso indireto, né? Ou algum agricultor pega a água do rio e faz a irrigação, tá? Tudo isso é reuso indireto. Aqui nós vamos falar de reuso direto. O Brasil ainda, né? Importante informação, o Brasil ainda, até o momento, 1º de abril de 2022, não possui uma legislação, não possui nada muito sólido para nortear reuso de água, nem de chuva, nem de águas residuárias tratadas, né, seja de indústria, seja de esgoto. Existe uma proposta de lei, né, no Congresso, acho que desde o ano passado ou retrasado, que está tentando, né, botar uma lei dessa daí para frente, né, obrigando empresas, indústrias a fazer o reuso, né, das águas residuárias. Porém, a gente não tem nada, então é bom destacar. Não tem CONAMA aqui, não tem lei, não tem nada. A única coisa que a gente consegue ali, às vezes, ter um norte é uma NBR, tá? É uma norma lá da BNT, o número dela é 13.969, que ela é setembro de 97, ou seja, tem mais de 20 anos, né? 25 anos atrás, essa NBR aqui. E veja só, pessoal, tem um detalhe. Essa NBR, ela serve para fazer projeto de tanque séptico, de unidades complementares do tanque séptico, como wetland construída, como filtros biológicos, e fala da destinação, disposição que ele chama de final, eu não gosto do termo final, dos efluentes líquidos, tá? E aí dentro dessa disposição
dá-se a opção de fazer algumas destinações. Olha, você pode pegar determinada água, né, quando é classe 1 e lavar carro. Quando é classe 2, lavar piso e calçada. Quando é classe 2, você pode regar jardim. Quando é classe 2 também, você pode fazer uma manutenção paisagística de lagos. Quando é classe 3, reuso em vaso sanitário. Quando é classe 4, reuso em algum cultivo ou pastagem. O que define classe 1, classe 2, 3 ou 4? É a qualidade. Quanto melhor a qualidade, né, você vai ter usos ali que exigem uma qualidade melhor. Quanto menor a classe, né, quanto menor a classe, você vai ter ali alguns usos que não são potáveis. Tá? Então, classe 1 exige uma qualidade boa. Classe 4 exige uma qualidade, né, mais abaixo. Tá bom? Importante lembrar que essa água prevista aqui pela NBR não pode ser utilizada para consumo humano e nem irrigar a horta. Tá? Então não dá para irrigar a horta, não dá para ser consumido por nenhum ser humano. Não é água potável. Isso é o que diz essa NBR 13969 de 97. Tá? Por isso que eu estou falando, a gente está muito atrasado. A gente precisa, existe proposta lá no Congresso, mas a gente sabe que no Congresso pode ficar 5 anos, 10 anos, 20 anos tramitando e não flui, né, graças a toda a nossa política, a toda a política brasileira que aprova pautas que só realmente importam a eles próprios. Né? A sociedade como um todo, né, quando a gente pensa em questões ambientais, questões sanitárias, não são muito levadas a sério, levadas em consideração. Né? Então, aqui é uma informação importante. Novamente repito, não tem nada no Brasil falando de reuso de água, nem de chuva, nem de águas residuárias tratadas. Porém, eu quero fazer um adendo, né, uma observação. Existem alguns estados, isso aqui, pessoal, que eu estou falando é em nível federal. Tá? Tudo que eu falei aqui de CONAMA, de NBR, é nível federal, tá? Nível da Federação Brasil. Porém, existem alguns estados que já estão articulando, que já tem legislação, que já tem algumas normas que estabelecem o reuso, por exemplo, de água de chuva, de lava-jato. Por exemplo, no estado de Goiás já se tem uma lei. Né? Ter a lei é uma coisa, funcionar é outra. Né? É uma lei aqui no estado de Goiás que obriga os lava-jatos a fazer o tratamento e reuso de suas águas residuárias. Tá? Então existe essa lei, acredito que nos próximos anos, a partir dos próximos anos, essa lei ela vai passar a vigorar com mais força. Né? Precisa não apenas da lei, mas também da fiscalização. Quando os órgãos ambientais começarem a fiscalizar melhor, né, obviamente a gente vai ver mais coisas na prática. Tá? Mas então, ressaltando, existem estados, existem às vezes até municípios que têm legislação voltada ali ao reuso de determinadas águas. Exemplo, Goiás tem uma lei, que eu não me lembro o número, ela estabelece ali o reuso de águas de lava-jato. O lava-jato tem que tratar a água e reutilizar, tá bom? Pois bem, e a gente vai então para a última forma, né, de disposição, lançamento de águas residuárias, que é o ambiente aquático. Como eu falei para vocês, resolução 430, que é lá de 2011, tá? Fala dos padrões de lançamento de efluente. Então, para você lançar esgoto no rio, que é o mais comum, né, o que mais se faz na prática, na grande maioria das cidades, das indústrias, é lançar esgoto em rio, lançar esgoto no mar, quem está próximo do mar, lançar esgoto em lagos. Para isso, a gente então tem essa resolução. Você, quando formar ou estiver formado, vai fazer um projeto, vai fazer um estudo, né, para lançar esgoto no rio, lançar esgoto no lago, então resolução CONAMA número 430. Tá? Essa 430 foi aquela que a gente falou que esses parâmetros que estão sendo apresentados aqui devem estar lá junto ao projeto de fertirrigação. O que ela nos diz? Tudo que eu vou falar aqui, ó, daqui para cima, né, entre o pH e essa parte aqui dos parâmetros inorgânicos e orgânicos, é para água doce. Tá? Na água doce, para você lançar o esgoto, o pH tem que estar entre 5 e 9, a temperatura do esgoto tem que estar abaixo de 40 graus Celsius, não pode ter material flutuante, né? Por exemplo, aquelas espumas, não pode ter no esgoto, não pode ter aquele material flutuante do tipo de gordura. Tá? Então tem que remover tudo isso, tem que remover gordura, tem que remover aquelas espumas, tá?
temperatura abaixo de 40, pH entre 5 e 9, sólidos suspensos, tá? Quando for um ambiente de água corrente, né, ambiente lótico, o sólido suspenso tem que ser menor do que 1 ml por litro, né? Faltou aqui a unidade, 1 ml por litro. Por outro lado, quando for, deixa eu colocar aqui, 1 ml por litro. Por outro lado, quando se for fazer o lançamento em ambiente de água parada, ambiente lêntico, não tem que ter nada, não pode ter nada, tem que ser ausente, virtualmente ausente, tá? Então, os sólidos, só que aqui está errado, não são sólidos suspensos, são sólidos sedimentáveis, tá? Ele estava errado ali, né? Ainda bem que eu vi agora, que senão ia passar. São sólidos sedimentáveis, tá? Sólidos sedimentáveis inferior a 1 mililitros por litro para o ambiente de água corrente e tem que estar ausente, né, quando é um ambiente de água mais parada. Sólidos sedimentáveis, aquele teste do Cone-Inhofe, tá? Pois bem, para o esgoto sanitário, a gente considera lá óleos e graxas abaixo de 100 mg por litro, né? Eu não coloquei aqui, mas lá na CONAMA 430 também fala de águas residuárias de indústria, e aí envolve óleos minerais e óleos de origem vegetal ou também de origem animal, né? Tem os determinados valores, né? Igual está apresentado aqui, tá? Para essa parte de retificação. Lá tem os óleos minerais e os óleos vegetais. Se eu não me engano, são os mesmos valores. Depois vocês podem conferir lá, tá? E muito importante, a DBO, né? Porque o DBO, durante toda essa disciplina, a gente fala, DBO é importantíssimo, DBO é isso, DBO é aquilo. E até agora não se falou em nada de DBO. Para lançar esgoto em rio, em lagos, né, em ambientes aquáticos, então a DBO é importante, tá? Essa resolução do CONAMA, ela estabelece que a DBO do esgoto sanitário tem que ser menor do que 120 mg por litro. Ou a remoção, né, de DBO, né, do sistema de tratamento tem que ser 60%. Por que disso? Ou um ou outro? Porque, às vezes, quando a água residuária da indústria ou do município, do município tem uma concentração baixa, né, como, por exemplo, do esgoto sanitário, em torno de 300, abaixar para 120 é tranquilo, né? Uns 60% ali você já consegue, né? Então não tem problema. Agora, quando há uma concentração de DBO muito alta, como um laticínio frigorífico, em que a DBO é 5.000, 6.000, para rebaixar essa DBO de 5.000 para 120, vai ser necessário mais de 90% de eficiência, às vezes. Tá? Então, para não sobrecarregar as indústrias, para não sobrecarregar aquelas empresas onde se tem uma alta concentração de poluentes em termos de DBO, e a legislação permite que se chegue a 60% de remoção. Tá? Isso daí foi uma brecha, né? Foi algo que a resolução do CONAMA deu de brecha assim, para as empresas, para elas atingirem a legislação, porque senão nenhuma legislação, né, nenhuma empresa conseguiria atingir a legislação dependendo das características de sua água residuária. Ia ter que investir muito, mas muito dinheiro, né, para atingir lá, às vezes os 90% requerido para ter a concentração de 120 mg por litro. Então essa, pessoal, é uma informação muito importante. DBO menor do que 120 ou eficiência de remoção de 60%, ou um ou outro, tá? Porém, existem estados em que isso é mais restritivo. Por exemplo, no estado de Goiás, até pouco tempo atrás, tinha uma legislação estadual em que a concentração de DBO tinha que ser inferior a 60 mg por litro, ou a eficiência de 80%. Tá? Então, os estados e municípios também podem criar legislação que sejam mais restritivas. Não podem ser mais abertas, né? Mas podem ser mais restritivas, ou seja, restringir mais, né? Ou seja, menor DBO ou maior remoção, de forma a que dentro do seu domínio, do estado ou do município, esses parâmetros sejam os vigentes, tá bom? Então, o que eu estou mostrando para vocês, repito, nível federal. Em nível estadual e municipal, nós temos outras legislações, cada estado define a sua, tá? Pois bem, essa legislação também, essa CONAMA 430, ela estabelece outros parâmetros,
inorgânicos, orgânicos. Então, se vocês pegarem ela lá e olhar no anexo, vocês vão ver que tem metal pesado, vão ver que tem compostos orgânicos lá como pesticidas, tem muita e muita coisa, tá? Então, esses aqui são os principais, mas lá no anexo tem muita coisa também, tá? Finalmente, a gente chegou aqui, né? Eu tenho uma partezinha final aqui. Essa última etapa, esse último tópico refere-se ao lançamento de esgoto sanitário no mar. Aqui não está mostrando, né? Porque eu acho que tem minha figura na frente, minha imagem na frente, mas é lançamento de águas residuárias no mar. Para lançar esgoto no mar, não é a nossa realidade aqui, né? A gente está no centro-oeste brasileiro, mas às vezes alguém está assistindo em outra localidade. Para lançar água residuária no mar, especificamente esgoto sanitário, pode, na verdade, não deve ter, tem que ser ausente sólido grosseiro, tá? Então, aqueles sólidos grosseiros do esgoto, né, que sejam plástico, papéis, sólidos grosseiros tem que ser ausente. Material flutuante, né, gordura, aquelas espumas, também ausente, não pode ter. O sistema de tratamento tem que passar por desarenação, então tem que retirar areia, com mínimo de 20% de remoção de sólido suspenso. Então essas são as condições básicas mínimas para lançar esgoto no mar e lá na resolução tem outras complementações, tá? Então vou passar aqui para frente. Além disso, para lançar esgoto no mar, pessoal, só para complementar e finalizar essa parte, a gente tem que atentar à resolução CONAMA também, né? Número 357, que ela é lá de 2005, que ela fala sobre classes de corpos hídricos. Lá ela fala que existe classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Essas classes, cada uma aqui tem uma determinada qualidade de água. Isso aqui é do rio, tá, pessoal? Então é importante que seja apresentado para vocês de forma clara que isso aqui são as classes do rio. Então, define-se rio como classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. Classe especial é a melhor água que tem, um oxigênio muito alto, baixa DBO, poucos nutrientes, enquanto a classe 4 tem um oxigênio lá embaixo, tem uma DBO lá em cima, tem muitos poluentes, tá? Então o que a gente faz? Na verdade é um enquadramento, né? Esse aqui serve para o enquadramento, vocês vão ver isso na disciplina lá de gestão de recursos hídricos, o que é o enquadramento de corpos hídricos em classe, como isso daí se aplica, né, de verdade na prática, mas o que eu quero trazer aqui para vocês saibam que existam corpos hídricos especial, classe 1, 2, 3 e 4, cada um tem suas qualidades, classe especial e 1 são as melhores qualidades de rio, classe 3 e 4 são as piores. E aí o que eu quero dizer com tudo isso? Quando se lança água residuária em um corpo hídrico, você não pode alterar sua classe. Tá? O que isso daí representa? Nós temos um rio que ele foi enquadrado, digamos, aquele rio ele vai ser classe 2. Tá? Tudo que a gente for fazer de gestão, ele vai ser de classe 2. Então, todo mundo, né, que estiver lá na bacia hidrográfica tem que tomar suas ações para que esse rio ele não caia para a classe 3, ou seja, ele não reduza de qualidade. Então, quando a indústria, que às vezes eu estou trabalhando, lançar esgoto nesse rio, esse rio ele não pode, pelo lançamento de esgoto que eu vou ocasionar, passar esse rio de classe 2 para classe 3. Se conseguir pegar de classe 2 e transformar em classe 1, o que não vai acontecer, tudo bem, mas não posso alterar a classe dele. Ele foi definido classe 2, não posso lançar esgoto, né, lá no rio e transformar ele em classe 3 nos metros adiante, né, quando eu estou lançando esgoto. Então é muito importante essa informação. O lançamento de águas residuárias em corpos hídricos não deve alterar a sua classe de qualidade. Tá bom? Não pode fazer o classe 2 virar classe 3, o classe 1 virar 2 ou 3 virar 4. Se fizer isso, não pode lançar a sua água residuária. Então é uma complementação. Essa resolução 357 complementa, é unificada ali, né, bem juntinho da 430. Essa aqui é para lançar esgoto no rio e essa daqui depois que o esgoto está lançado no rio. Altera a classe? Se alterar, pode parar de lançar esgoto. Vai ter que melhorar o tratamento do esgoto. Se não alterar, então pode continuar lançando. Tudo bem? Então a gente finaliza essa primeira parte e aí a gente abre uma pergunta, né? Como avaliar a influência do lançamento de águas residuárias tratadas, né? Ou não, porque o esgoto pode ser lançado também in natura. Nessa parte aqui, pessoal, então a gente vai fazer o estudo de processo de autodepuração.
como a gente finalizou falando do lançamento de esgoto no rio, a gente vai pegar essa figurazinha, que ela é muito comum. Eu não vou explicar ela com tantos detalhes, porque acredito que você já tenha visto isso em outras aulas, né? Não sei exatamente se, já que nossas aulas, nossos primeiros vídeos, a gente falou do processo de autodepuração, né? Então, voltem lá para relembrar, né? Mas de forma geral, lança esgoto no rio, o que que acontece? A tendência é o oxigênio dissolvido do rio diminuir e depois voltar às condições naturais. A matéria orgânica, em termos de DBO, estava baixa, lançou esgoto, vai lá para cima e ela vai reduzindo. A redução da matéria orgânica implica na redução do oxigênio. Tá? Um depende do outro. Tá? Quando a matéria orgânica está lá embaixo, o oxigênio volta a subir. Isso daí influencia em todos, né? Toda a cadeia biológica, todo o ecossistema aqui. Uma zona não poluída. Lá no final nós temos uma zona que se recuperou, mas no meio do caminho a gente tem zonas de decomposição, pode ter zona séptica. Mas a pergunta que fica é, como traçar essas curvas aqui, ó, né? Por exemplo, o oxigênio dissolvido estava lá em 8 e ele caiu para 2, né? Como que a gente sabe disso? Sempre vai ser assim? Sempre vai ter muito oxigênio e ele vai abaixar lá para quase nada? Tá? Isso a gente consegue estimar através do processo chamado estudo de autodepuração. Eu vou trazer isso aqui para vocês porque é fundamental, porque em muitos estudos ambientais, projetos ambientais é requisitado, né? O órgão ambiental vai exigir de vocês que façam um estudo de autodepuração, uma modelagem matemática, tá? E aí eu vou mostrar um modelo mais simples, que é um modelo que foi elaborado por essas duas pessoas, né? O sobrenome Streeter e sobrenome Phelps, lá quase 100 anos atrás. É um modelo bem básico, bem rudimentar, bem simples, vocês conseguem resolver ele de forma manual, tá? De forma básica mesmo, equações ali bem tranquilazinhas. Considera poluições pontuais e não difusas, né? O que seria uma poluição pontual? O lançamento de esgoto naquele ponto, tá? Poluição pontual. Não considera poluição difusa, né? O que seria poluição difusa? O arraste ali, água de chuva, né? Que tem vários locaizinhos de lançamento ao longo de toda a bacia. Então considera somente poluição pontual. Considera apenas uma única fonte de poluição. Então é uma limitação desse modelo, né? Modelagem matemática nada mais é do que representar algo na prática, só que de forma escrita, de forma manual, de forma matemática. E aí tem algumas considerações. Uma limitação é que considera uma única fonte de poluição. Então, por exemplo, ao longo de um rio, se tiver várias e várias fontes de poluição, esse modelo já não serve. E aí eu vou recomendar outros modelos que se encaixam melhor ao longo dessa aula, tá? Pois bem, considera o corpo hídrico como um reator de fluxo pistão, tá? Então, um corpo hídrico bem extenso, né? A hidrodinâmica desse rio é fluxo pistonado. A gente tem uma aula também falando sobre cinética e hidrodinâmica. Falando da cinética, a cinética aqui é a primeira ordem. Então, o modelo que representa tudo isso daqui é um fluxo pistonado de hidrodinâmica e a cinética de primeira ordem. Correlaciona só dois parâmetros, OD e DBO. Então é perfeito para fazer essa aqui, ó, fazer essas curvas, a curva de DBO e a curva de OD. Tá? Como fazer essa curva? Novamente, modelagem matemática. Tá? Considera que a entrada de oxigênio é por aeração atmosférica. Então, o que propicia a entrada de oxigênio no rio? Esse modelo diz que é só através da agitação. Rios mais agitados, entra mais OD. Rios de água mais parada, não tem muito OD. E aí o consumo, né, o que remove matéria orgânica o que remove oxigênio é o consumo da matéria orgânica por processos biológicos, os micro-organismos heterotróficos, tá? Heterotróficos aeróbios. É aquilo que a gente já viu lá na aula sobre microbiologia aplicada ao tratamento de águas residuárias. Tá? Os organismos aeróbios consomem a matéria orgânica, com isso reduz o OD. Tá? E considera a vazão constante ao longo do tempo, ou seja, todo o trecho que a gente está estudando é uma única vazão. Perceba que não é a realidade. Nenhum rio tem uma vazão constante em vários quilômetros. Sempre tem algum rio entrando, alguém captando água. Então esse modelo ele tem bastante limitações, tá? Mas é o mais fácil de se resolver. Porém, pessoal, eu apresento aqui a vocês vários outros modelos. Por exemplo, tem o Qual 2K, Qual 2E, o REC Hydros, entre diversos outros. Mas a gente tem um aqui que é baratinho,
na verdade não é baratinho não, ele é de graça, tá? Não é baratinho, ele é de graça. É o Qual da UFMG, que ele é uma adaptação, né, lá do Qual 2K, o Qual 2E, que ele é um modelo que foi desenvolvido lá na Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, lá pelo professor Von Sperling, junto com o pessoal do Departamento de Engenharia Sanitária, pessoal da computação, fez um modelozinho numa planilha de Excel, e aí essa planilha de Excel é possível se fazer todo o estudo de autodepuração. Por que esses modelos aqui são melhores? Eles são mais complexos, eles contemplam mais variáveis e fontes de poluição. Por exemplo, se tiver um lançamento de esgoto a cada 200, 300 metros, esses modelos aguentam. O Streeter Phelps não possibilita. É uma única fonte de poluição para o Streeter Phelps. Esses outros modelos são vários, 2, 3, 4, 5. Tá? Eles consideram outras formas de dispersão de poluentes, tá? Isso que tem a ver com a hidrodinâmica. São modelos mais precisos e adequados, porém na maioria das vezes são pagos. Qual 2K, 2E, REC Hydros, entre outros, são pagos, você tem que comprar. O Qual do FMG está disponível lá no site da instituição. Tá? Pois bem, o que o modelo Streeter Phelps, voltando para ele, gente, eu vou mostrar a base, vocês entendendo como o Streeter Phelps funciona, depois é fácil e vai lá para os outros, vai para o Qual do FMG, vai para o Qual 2K, Qual 2E, quando necessário. O Streeter Phelps, o que ele nos diz? Vai nos traçar um gráfico seguinte: oxigênio no eixo Y, distância ou tempo no eixo X. Tá? E aí vai montar o que? Uma curva. Uma curva aqui que representa o decaimento do oxigênio. Ele chamou aqui de curva de depressão do oxigênio dissolvido. Tá? Enquanto que essa linha verde é a saturação, é o oxigênio dissolvido da saturação. Tá? Pois bem, vamos então obter essas variáveis aqui. Ó. Vai ter uma variável chamada DA, vai ter uma variável chamada DC. Né? O que é a DA? É a diferença, tá? É a diferença do oxigênio da saturação para o oxigênio que tem lá no rio antes do lançamento de esgoto. Então aqui no zero é o lançamento de esgoto, tá? E aí veja que o esgoto vai descendo, 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 aumentando a diferença entre o oxigênio de saturação para o oxigênio do rio até chegar num déficit crítico. Tá? Então esse DC é um déficit crítico de oxigênio. É o ponto onde tem a maior diferença entre o oxigênio da saturação e o oxigênio que tem no rio, depois volta às condições normais. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre essas variáveis. Esse TC aqui ó, é o tempo crítico, é o local onde a gente vai ter o mínimo de oxigênio possível. Né? Nessa figurinha seria aqui, tá? Uma zona séptica. Só que nem todo rio tem uma zona séptica. Às vezes a curva aqui, ó, o oxigênio mínimo ainda vai ser 3, 4, então ainda tem algum ser vivo ali, tá bom? Vamos lá, fórmulas. Aí a gente já tem algumas expressões um pouco mais extensas, né? Mas vocês vão ver que elas são bem tranquilas de serem resolvidas. Por exemplo, o DT. O que é o DT? É o déficit de oxigênio em qualquer distância ou tempo. É aquilo que eu já falei para vocês lá, ó. É a diferença entre o oxigênio de saturação e o oxigênio naquele tempo. Tá? Então, se a gente observar aqui, ó, qualquer ponto, não? Qualquer tempo 0, tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qualquer momento aqui, eu posso pegar um ponto aqui da curva, tá? Dessa curva, e fazer uma relação. Ó, oxigênio da saturação com o oxigênio que tem no rio. Tá? Porque esse da saturação é um valor que a gente vai obter baseado em condições de altitude, em condições de temperatura e por aí vai. Mais à frente eu vou explicar. Mas o oxigênio aqui no rio é aquele que que o modelo vai te dar. Tá? Então, a qualquer momento a gente vai ter então esse DT, que é a diferença do oxigênio de saturação com o oxigênio em um momento qualquer. Tá bom? O D0 é o oxigênio no ponto de mistura, tá? Então é o oxigênio da saturação menos o oxigênio da mistura, quando o rio e esgoto se misturam. Então bem aqui, ó, lancei o esgoto, tá? Então aqui vai ter o D0, tá? Então esse aqui vai ser o D0, vai ser o oxigênio lá na mistura, tá bom? Nós temos o K1, que é o coeficiente que representa a retirada de oxigênio, e o K2, que representa a entrada de oxigênio, enquanto que esse L0 representa a DBO da mistura. Tá? Então, DBO da mistura, quando eu pego esgoto, lanço no rio, vai ter uma mistura. Essa mistura a gente vai chamar aqui então de L0. E toda a expressão é essa daqui, ó. K1,
K2, L0, K1, T. Esses valores de T aqui é o tempo. Por quê, pessoal? Vamos ver lá. Toda essa curva preta aqui é um conjunto de pontos. Se eu pegar um ponto e depois o tempo seguinte, o tempo seguinte, o tempo seguinte, o tempo seguinte, cada tempo que eu pegar aqui vai ser um ponto nessa curva. Tá? Concorda comigo? Essa curva aqui, né, é representada por um conjunto de pontos. Então vai ter tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, 6, 7, variados tempos vão, quando eu coloco todos eles juntos, vai me dar a curva, né, de depressão. Tá? Então, a cada momento, tá? Em cada momento, por exemplo, eu quero avaliar a quantidade de oxigênio, o déficit de oxigênio no tempo 1 minuto. Então, eu jogo ali, ó, 1 minuto aqui, 1 minuto aqui, 1 minuto aqui, avalio tudo para 1 minuto. Jogo 2 minutos, vou ter um déficit de oxigênio. Jogo 3 minutos, um déficit de oxigênio. E por aí vai. Tá? Então, aqui está correlacionando concentração de oxigênio com o tempo. Tá? O valor do K1, que é o coeficiente de desoxigenação, ele vai depender do tipo de água residuária. Se for uma água residuária bem limpinha, o valor do K1 é baixo. Se for uma água residuária com muita matéria orgânica, sem muito tratamento, o K1 vai ser mais elevado. Esse K1 é aquela mesma constante cinética que a gente já viu, né, quando, se eu não me engano, quando a gente falou lá das wetlands construídas. Tá? Então esse K1 corresponde, né, ao coeficiente cinético de degradação. Se tem matéria orgânica ali bem fresquinha, água residuária concentrada, o K1 é mais alto. Se a água residuária, o esgoto, está bem tratado, tá? Então vai ser um K1 mais baixo. A gente calcula esse K1 por essa expressão aqui, tá bom? Em função da temperatura. A gente pega o valor do K1 aqui da literatura, joga aqui, que representa 20 graus Celsius, ajusto a temperatura para o tempo que eu desejo, tá? E aí, por final, a gente tem um K1 que a gente vai utilizar no modelo. Tá? Agora a gente vai fazer o exercício, vocês vão entender. O K2 representa não aquilo que eu estou retirando de oxigênio. O K1 é o que retira, o K2 é o que introduz. A introdução de oxigênio vai ser dada por essa expressão, tá? Sendo que esse K2 a 20 graus Celsius é em função da velocidade e profundidade. Se nós temos uma velocidade, um rio com muita velocidade, muito turbilhonamento, introduz mais oxigênio. Logo, o K2 é mais alto. Se tem um rio com uma velocidade mais baixa, o K2 é mais baixo. Só que outra variável que influencia também é a profundidade. Quanto menor a profundidade do rio, mais oxigênio introduz. Então, um rio que tem muita velocidade e com uma profundidade bem pequenininha, tem um K2 bastante elevado, aera muito, né? Então nós vamos ter muita introdução de oxigênio no rio. Por outro lado, um rio de água bem devagarzinha, lenta e com uma profundidade muito alta, então o K2 vai ser bastante baixo, tá bom? Tá aí então a noção do K2. E aí, como a gente calcula o bendito oxigênio de saturação? Esse oxigênio de saturação, pessoal, ele é função basicamente de dois parâmetros: temperatura, tá? Por exemplo, se a temperatura está bem alta, o oxigênio de saturação de um corpo hídrico é mais baixo. Quanto menor a temperatura, mais alto a saturação de oxigênio. E é também função da altitude. Tá? Então, se eu tenho, dependendo da altitude, se eu estou em um lugar mais alto ou mais baixo, a saturação vai alterar também. Tá? Isso daí representa o quê? O quanto de oxigênio o corpo hídrico consegue segurar. Porque chega algum momento que satura. Por mais que você aerar, o oxigênio não vai parar lá, ele vai para a atmosfera novamente. Então, representa a concentração de saturação de oxigênio, o quanto que se satura naquele corpo hídrico pela concentração de oxigênio. A gente correlaciona então a temperatura, vamos supor aqui, ó, no rio lá, a temperatura média lá do rio é 24 graus. Então, a gente vem aqui na coluna, por aqui. Qual a altitude ali da região? 1000 metros. Então, vamos aqui nessa coluna. Então, o valor do oxigênio de saturação é 7,6 miligramas por litro, ou seja, esse rio não consegue ter mais do que 7,6 miligramas por litro, dadas as condições de temperatura e altitude. Tá? Outro terceiro parâmetro que a gente não está mostrando aqui é a salinidade. Se tem muito ou pouco sal, vai influenciar também aqui na saturação. Mas como os nossos rios são bem de água doce, não tem tanto problema, a gente considera temperatura e altitude. Tá? Pois bem, outra fórmula
Tá? Outras duas fórmulas é relacionando o tempo crítico. Tá? Vocês podem observar que aqui nós tinha essa expressão aqui ó, é para calcular o oxigênio dissolvido, tá? Em função de qualquer tempo. Então, se eu pegar aqui, ó, o oxigênio aqui, no tempo 0, quanto que deu oxigênio? No tempo 1, quanto que era oxigênio? No tempo 2, quanto que era oxigênio? No tempo 3, quanto que era oxigênio? E por aí vai. Tá? Então, eu posso ter toda isso daqui. Agora, aquela expressão lá embaixo que eu mostrei para vocês, que é o TC, é o tempo crítico. Ou seja, o que isso daqui representa? O momento em que nós teremos a menor concentração de oxigênio. Tá? Quando é que isso vai acontecer? Após 1 hora do lançamento? Depois de 3 horas? Depois de 4 horas? Qual é o local e o tempo crítico? Tá? O tempo crítico a gente calcula, então, por essa expressão, que usa K2, usa K1, usa o déficit inicial, né, que é a relação entre a saturação e o oxigênio da mistura lá no início, e a DBO inicial. E aí esse déficit crítico, que é o DC, a gente viu lá também, o DC vai ser esse valor aqui, ó, a diferença entre a saturação inicial, ou na verdade não tem saturação inicial, né, saturação do rio, com o oxigênio naquele tempo crítico. Tá? Pois bem, aqui nós temos a fórmula, tá, do tempo crítico e do déficit. Tá? Pois bem, esse aqui é utilizado para encontrar o local e a distância do ponto de lançamento com os menores valores de oxigênio dissolvido, né? E quanto, né? Onde é que ele é o menor oxigênio dissolvido, a quantos metros de distância, a quanto tempo que ele está, né? E também qual é o valor desse oxigênio dissolvido. Ok? E aí, como a gente calcula a mistura? Através dessa expressão aqui, ó, né? Lá aquela expressão bem conhecida da química, que é temperatura do rio mais vazão do rio. Desculpa, temperatura do rio vezes vazão do rio, mais temperatura do esgoto vezes vazão do esgoto, dividido por vazão do rio mais vazão do esgoto. A gente tem a temperatura média, a temperatura da mistura. Enquanto que o oxigênio da mistura vai ser oxigênio do rio vezes vazão do rio, esgoto, oxigênio do esgoto, vazão do esgoto, dividido pelo somatório das vazões. Mesma coisa para a DBO. Pois bem, dadas essas equações todas, não precisam decorá-las, porém vamos entendê-las através do cálculo, tá? Então vamos lá, através do cálculo a gente vai ter um melhor entendimento de tudo isso que a gente falou. O que o exercício nos diz, pessoal? A gente tem os dados aqui, considerar os seguintes dados, estimar aqui a curva de depressão, que é aquela curva lá que antes do lançamento de esgoto está lá o oxigênio mais constante, depois lança o esgoto, começa a reduzir, chega no nível crítico, que nós vamos ter o TC e o DC, e volta a recuperar novamente. Nesse corpo hídrico, a gente considera que ele sendo classe 2, então um rio de classe 2, como eu falei para vocês, ele tem que ter 5 mg por litro. Tá? O que a gente precisa saber então através do lançamento de esgoto, a pergunta que fica, a classe do rio vai ser alterada? Ou seja, veja aqui os dados do rio. O oxigênio do rio tem 5,5 antes do lançamento de esgoto. 5,5 ainda é classe 2. Se o oxigênio do rio reduzir abaixo de 5, tá? For para 4,8, 4,9, a classe vai ser alterada. Então não vai ser permitido o lançamento. Nós temos os dados aqui de esgoto. A vazão do esgoto, a DBO do esgoto, o oxigênio dissolvido do esgoto e a temperatura do esgoto. Vazão do rio, DBO do rio, oxigênio dissolvido do rio. Então veja aqui, ó, DBO e oxigênio, a gente tem então que é um rio classe 2, tá? Um oxigênio acima de 5. Temperatura 23 graus Celsius e aqui dados do rio, altitude, altura do rio e velocidade. Com esses dados, nós vamos lá, primeiro passo, tá, do exercício é calcular as misturas. Calcular a mistura da temperatura, calcular a mistura do oxigênio e calcular a mistura da DBO. Como que nós fazemos isso? Já coloquei aqui só os resultados, vocês façam os cálculos e a gente vai comparar se chegou nesses resultados. Mas, enfim, como que a gente chegou na temperatura da mistura? A gente utilizou essas expressões aqui, ó. Temperatura do rio, quanto que é? A gente vem cá, 23 graus Celsius. Vazão do rio, quanto que foi? Olha lá, 15,1. Beleza. Temperatura do esgoto, quanto que foi a temperatura do esgoto? 26. Vazão do esgoto, 4,2. Dividido pelo somatório das duas vazões, que é
15,1 e 4,2. Então, pronto, resolveu toda a equação aqui, chegamos à temperatura da mistura de 23,6. Faço a mesma coisa para o oxigênio dissolvido da mistura. 4,4 é o resultado final. Como que nós obtemos isso? Oxigênio do rio vezes vazão do rio. Então vai ser oxigênio do rio, não, desculpa aqui, oxigênio do rio vezes vazão do rio, mais oxigênio do esgoto, vazão do esgoto. Então, oxigênio do esgoto, vazão do esgoto, dividido pelo somatório dos dois, a gente teve o oxigênio da mistura. A mesma coisa a gente faz para DBO, tá? O que a gente já pode perceber aqui, pessoal? Logo na mistura, né, a classe do rio foi alterada. Tá? Então, o oxigênio dissolvido do rio era 5,5, lancei o esgoto, misturou, não degradou nada, né? Só pela mistura mesmo já modificou a classe. Mas vamos então fazer a curva e ver o que vai virar. Tá? Pois bem, segundo passo é obter o OD de saturação e os coeficientes. Né? Quanto que vai ser esse oxigênio dissolvido aqui da saturação? A gente então vai pegar os dados aqui do rio. Tá? A gente vai pegar os dados aqui do rio. Esses dados do rio nos diz que a velocidade é 1,2 e a gente vai ter aqui também que, a profundidade é 1,2, a velocidade 0,55, isso aqui a gente vai usar para calcular o K2. Mas somente com a altitude, tá? Altitude de 550 e com a temperatura aqui da mistura, que é 23,4, a gente vai poder saber qual que é o oxigênio da saturação. Então vai ser, olha lá, temperatura da mistura 23,6, tá? E altitude 850. A gente vai lá na tabelinha, então a temperatura aqui a gente vai pegar o valor de 20 próximo a 24, tá? Então essa colunazinha, essa linha aqui a gente já pegou. E a altitude vai ser algo aqui do meio, né? Porque como a gente não tem, né, a escala aqui está entre 500 e 1000, a gente vai ter que pegar um valor aqui do meio. Então vai ser um valor do meio entre 8,1 e 7,6. No caso, nós então adotamos aqui o valor de 7,8, que está entre 8,1 e 7,6. Então o oxigênio de saturação, esse rio não cabe mais do que 7,8 miligramas por litro, baseado naquela temperatura e baseado nesta altitude. Tá? Então, nós vamos calcular agora o valor de K1 e valor de K2. Tá? Então, nós temos os coeficientes aqui, K1 e K2. Como que a gente calcula? A gente vem, então, primeiro para calcular o K1. O que o K1 nos exige? Tá? Olhando o K1 aqui. Que tipo de esgoto que vai ser? E a temperatura. A temperatura que nós vamos jogar aqui, pessoal, a temperatura que a gente vai jogar aqui vai ser aquela lá, ó, da mistura, 23,6. Então, se vocês observarem aqui, 23,6 a gente joga lá. Agora, que tipo de esgoto que é? Considere os seguintes dados para estimar a curva de depressão do esgoto tratado. Então, é um esgoto tratado. A gente olha aqui na tabelinha, tá? Olha aqui na tabelinha. Então, efluente primário, efluente secundário. Não falou exatamente o que é, a gente vai considerar aqui então o valor. Podemos considerar aqui um valor ou efluente primário ou efluente secundário. Vamos considerar um valor aqui nessa faixa, como sendo efluente secundário, que é a grande maioria das águas residuárias tratadas. Vamos pegar um K1 entre 0,12 e 0,24, né? Por exemplo, ali 0,18. Pega esse 0,18, joga aqui. Tá? Então, 0,18 joga aqui. A temperatura vai ser aquela 23,6. Então, por fim, o K1 vai ser algo próximo a 0,21. Tá? E o K2 a gente obtém como? Pegando os dados de profundidade e velocidade do rio e jogando nessa fórmula aqui. Ó. Velocidade joga aqui, profundidade joga aqui, a gente achou o K2 a 20 graus Celsius. Pega esse valor, joga K2 a 20 graus Celsius aqui para ajustar. Temperatura vai ser 23,6, resolve tudo, o K2 nas nossas condições de temperatura vai ser 0,96, tá? Façam esses cálculos aí e confiram os resultados. Se der um valor um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, não tem problema, porque a gente tem algumas imprecisões aqui, né? Como eu já falei para vocês, depende do valor que você considera lá na tabela, ok? Terceiro cálculo é calcular o déficit inicial, aquele D0. A gente vai observar lá em cima, o que é o D0? É a diferença entre o oxigênio de saturação, que a gente viu que é 7,8, com o oxigênio da mistura. Quanto que é o oxigênio da mistura? Se eu não me engano, 4,4. Né?
Então vamos ver quanto que deu o oxigênio da mistura. O oxigênio da mistura foi 4,4 e o oxigênio da saturação 7,8. Então se a gente pega lá 7,8, né? 7,8 menos 4,4 vai dar 3,4. Então o déficit inicial, tá? Considerando que o máximo que o rio consegue menos o que teve na mistura, o rio então está com déficit, ele consegue receber ainda 3,4 miligramas por litro. Tá? Então a gente vai calcular agora o DC, tá? O déficit crítico. Mas antes disso a gente precisa achar o TC, né? Que é o ponto mais crítico do rio. Tá? É aqui, ó, onde a gente tem o mínimo oxigênio. Onde a gente tem o mínimo oxigênio? Aqui. Que ponto é esse? Eu não sei nem a distância, nem a quanto tempo do lançamento, né? Quantos minutos, horas do lançamento de esgoto ele está. Mas a gente pode calcular. O TC, então, será dado por essa equação. O que a gente faz aqui? Tá? O K2 joga aqui. Quanto que deu o K2? 0,96. Quanto que deu o K1? 0,21. Tá? K2, K1 aqui novamente. O D0 está aqui 3,4. K2, K1. O L0 é o L da mistura. Né? A gente calculou aqui, 19,7. Jogando todos esses dados aqui, a gente vai ter então que o tempo crítico vai ser 0,32 dias. O resultado aqui vai dar em dias, tá, pessoal? Então, esse tempo crítico aqui, ou seja, vai demorar 0,32 dias, né, voltando aqui no gráfico, lançou o esgoto aqui, vai demorar ali 0,32 dias, tá, algumas horas, para que o rio ele atinja as menores concentrações, né? E aí a gente pergunta, qual é a distância? Né? Quantos metros do lançamento? 20 metros, 50 metros, 100 metros, 10 quilômetros? Então a gente usa uma fórmula bem simples, conhecida lá da física, que correlaciona essa velocidade do rio, que é 0,55, com o tempo. Tá? Então a distância vai ser o quê? Velocidade do rio vezes o tempo. O tempo é o quê? É 0,32. A velocidade do rio, eu peguei aquele 0,55 aqui, e transformei em metros por dia. Tá? Transformando em metros por dia, depois transformando para quilômetros, nós chegamos na quilometragem de 15,2. Ou seja, depois que se lançou o esgoto, 15 quilômetros abaixo, 15,2 a gente tem a menor concentração de oxigênio. Tá? A gente vai ter a menor concentração de oxigênio. Para que o esgoto e a água misturada cheguem até lá, demora aqui, 0,32 dias, depois vocês transformam em horas. Tá? E aí, com isso, a gente pode calcular, através do déficit aqui, qual é a concentração de oxigênio que estará lá naquele ponto crítico, tá? Onde tem o menor oxigênio. O déficit crítico vai ser dado aqui, K1, K2, L0, que é DBO de mistura, o K1 a gente calculou também, e o TC. O TC a gente obteve aqui, 0,32. Calculou tudo, o déficit crítico vai ser 3,69. Olhando aqui no gráfico, 3,69 é a diferença daqui da saturação para cá. Tá? Então é o máximo que caiu a curva de oxigênio. Vamos saber qual que é o oxigênio que tem aqui? Simples, só pegar a saturação menos o déficit. Tá? Quanto que é a saturação? Vamos ver lá. Quanto que é a saturação? 7,9, né? 7,9 menos 3,69. Tá? Então 7,9 menos 3,69 a gente tem o oxigênio aqui. Eu não fiz, né? Eu estou procurando aqui qual é o valor do oxigênio, tá? Mas é só vocês pegarem a saturação, tá? Qual que é o valor da saturação? Vamos lá procurar. Aqui, 7,9, 7,8. Então vai ser 7,8, tá? Menos o valor de 3,69. Tá? Vou pegar aqui a calculadora rapidinho, não coloquei. Então vai ser 7,8 menos 3,69. Tá? Então vai ser 4,1. Tá? Então o valor de oxigênio aqui na curva vai ser 4,1. Tá? Então nós temos o seguinte panorama. Baseado nas condições de temperatura e de altitude que influenciam na pressão, o máximo que o rio consegue ter é esse de saturação, que é 7,8. Só que o rio está com quanto aqui? Antes do lançamento de esgoto? Ele está com 5,5. Tá? Quando lançou o esgoto, o que acontece? Logo na mistura, o rio ele vai cair para um oxigênio dissolvido de
de 4,4. Então logo ele cai para 4,4 aqui, né? E vai nos dar o déficit inicial. E aí 15 km abaixo vai caindo oxigênio, oxigênio, vai caindo oxigênio até chegar no ponto crítico, que é 15,2 km, basicamente ali algumas horas depois, nós teremos o valor mínimo do oxigênio, que é 4,1, ou seja, 4,1 é bem abaixo de 5, ou seja, houve a mudança de classe. O rio, que era classe 2, caiu para classe 3. Tá? Então não pode, a gente tem que melhorar o tratamento desse esgoto, ou seja, o esgoto aqui ele não pode ter a DBO de 80, ele vai ter que ter uma DBO de 60, de 50, de 40, tá? Para fazer o quê? Para reduzir esse déficit, tá? Não chegar no valor de 4,1 porque está alterando a classe. E aí, por fim, a gente tem essa equaçãozinha aqui, ó, que representa o DT, que ele é o déficit de oxigênio em qualquer ponto, tá? Em qualquer ponto. Se você quer saber qual que é o déficit de oxigênio aqui, no meio, ou lá na ponta, ou no meio do caminho, qualquer local eu posso utilizar, você só precisa colocar o tempo. Ó, tempo 1 minuto, joga o valor aqui, acha o déficit. Tempo 2 minutos, 3 minutos. Vocês podem montar isso numa planilha do Excel e fazer esse gráfico aqui, ó, de segundo em segundo, juntando todos os pontos, vai ter um gráfico, uma curva bonitinha desta forma, tá bom? Pois bem, pessoal, finalizamos nossa aula aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse material. Isso daqui é um estudo de autodepuração, tá? Usando modelagem matemática, o modelo Streeter-Phelps. E esse modelo Streeter-Phelps, como eu falei para vocês, tem muitas limitações. Recomendo que vocês entendam primeiramente como que ele funciona, a sua noção básica, e posteriormente a gente vai fazer alguns outros estudos, né? Vocês podem fazer outros estudos utilizando modelos do Qual, FMG ou modelos mais avançados que se tem no mercado, tá? Mas é fundamental vocês aprenderem isso daqui, porque vai ser muito útil, né, na vida profissional. Muitas empresas, consultorias exigem, processo de licenciamento ambiental exige que você tenha noção e saiba fazer um projeto de autodepuração, saber onde é que o rio ele vai ter as piores condições, aqui no início, e na mistura, alterou a classe? Não. Então isso aqui vai ser exigido bastante na vida profissional de vocês, tá bom? Agradeço aí a atenção e até a próxima.